Depois de 20 anos, Lula, Dilma, Lula agora de novo, o Brasil tem aí 45 mil homicídios por ano. Bom, Depois então de 20... Deixa eu falar? Anos, deixa eu falar? A João esquerda Goulart tem... Deixa eu falar? 2 golpes. Você deixa eu falar? Tá um clima muito pesado. Um vídeo. Que demais! Pessoal, o Uber e o iFood vão ficar mais caros agora em 2026 por causa das novas regras. O governo do amor quer implementar o pagamento de 26% de imposto em cima dos trabalhadores dos aplicativos e querem obrigar a plataforma a pagar R$ 8,50 a mais por serviço prestado. As plataformas já falaram que isso fica inviável e provavelmente acabe com os trabalhadores de aplicativos aqui no Brasil. Ou seja, ano que vem pode ser que você peça um iFood e o governo te iFode. Ou pode ser que você tente pedir um iFood ou um Uber e nem tenha mais o aplicativo no Brasil. Olha, não é brincadeira não. O Brasil, ele funciona assim. Você trabalha, paga imposto. Você produz, paga imposto. Você investe, você paga imposto. Você lucra, você também paga imposto. Aí você fica em casa sem fazer absolutamente nada, você ganha benefício. Ou seja, quem trabalha nesse país aqui sustenta as pessoas que não fazem absolutamente nada. E está incluso os políticos também. Mas, como a Janja já falou um tempo atrás, né? Fiquem tranquilos, porque o aumento de imposto é para a plataforma, não é para os usuários. Galera, o Zema, com aquele jeitinho manso dele, parece um periquito de terno. Você não imaginaria que ele iria socar o militante esquerdista mais do que o Popó socou o Vanderlei Silva, né? Tá vendo esse rapaz aqui? Que de perto parece que tá feio, de longe parece que tá perto? Então, esse rapazinho aqui, ele estava tentando defender vagabundo nesse debate aqui, que a gente vai ver. Acredite se quiser. O cara criticou a operação policial que teve aqui no Rio de Janeiro e que botou um monte de vagabundo para poder sentar no colo do Lula. Quer dizer, no colo do Lula não, no colo do capeta. E é claro, foi nesse momento que o Zema botou bem fundo nesse rapazinho aqui e fez ele quase chorar no debate. Eu queria começar, Zema, dizendo que... Vamos falar aí, a esquerda defende bandido, Sim, que é a ideia que nós estamos. A sua fala, ela, em primeiro lugar, é uma falácia. A direita... Não. A esquerda não defende bandido, não. O Lula não defende o Maduro, não defende tudo que é de ruim, não passa pano por mais. É verdade, ele tá certo. Direita, e esse é o grande problema que a gente levanta aqui quando a gente fala, sobretudo dos governos de direita no Brasil, elas têm enfatizado muito o combate do crime no varejo, que são as operações que ficam muito famosas, como a do Rio de Janeiro e etc. Só que isso é muito pouco quando a gente fala em combate à criminalidade e um combate eficiente. E aqui... É muito pouco? Vai perguntar pro pessoal que mora na comunidade. Pergunta se é muito pouco, eles terem paz pelo menos por um mês. Pergunta lá. Tem um certo negacionismo da ciência da segurança pública nesse processo todo. Por quê? Porque quando a gente fala em combate à criminalidade, existem 3 pontos que são fundamentais de serem trazidos aqui. É a questão de nós, de fato, termos pessoas atuando para que haja mais oportunidades para aqueles que operam e fazem com que o crime diminua. Tá certo. Nós também temos que enfatizar aqui outra coisa muito importante, que é as pessoas que trabalham com segurança pública, de fato, terem ações que sejam efetivas e não simplesmente ações que vão gerar algo midiático, mas que, na prática, não mudam a realidade. E aqui... Não, ações como essa, que colocou um monte de vagabundo pra sentar no colo do Lula, quer dizer, no colo do capeta, são efetivas sim. Porque se você tira esses vagabundos, que tira a vida do pai de família, que assalta a pessoa que tá indo trabalhar, que tira a paz do trabalhador, é efetivo. Não é efetivo? É só você ir numa comunidade dessa e perguntar em off. Pergunta pra Dona Maria, pro seu João, que mora ali na favela, ali dentro da favela, e pergunta, ficou mais tranquilo pra senhora? Você pode ter certeza que pelo menos eles vão falar, olha, durante 2, 3 semanas ficou muito mais tranquilo. Equipe policial e... E a outra questão que é muito importante, que é o manejo ao longo do tempo. Porque não adianta nada você fazer uma operação se não houverem recursos e meios para que a gente tenha a longo prazo uma política que seja realmente eficaz. Isso não é cumprido. Operações como a do Rio de Janeiro, elas simplesmente fazem com que transpareça que está se combatendo segurança pública, mas quando a gente olha o histórico do Rio de Janeiro, a gente olha que, por exemplo, 4.600 operações policiais foram feitas desde 2020, só que isso não tem gerado, de fato, uma diminuição dos homicídios. Aumentou em... Então tem que aumentar, né? Se não tá gerando a diminuição dos homicídios, tem que aumentar. Em 13%, por exemplo. Então eu vou te argumentar aqui o seguinte.
Eu já vi diversos estudos onde, quando o emprego aumentou, as oportunidades aumentaram, estavam disponíveis, a criminalidade aumentou também. Já vi estudos também onde havia regiões com distribuição de renda muito desigual e que nesse lugar tinha menos crimes do que onde a distribuição era melhor. Pessoal, e quase que eu esqueço. Hoje é o último dia do ano para você que quer ter uma renda extra, quer poder faturar da sua casa de 3 a 5 mil reais, para você conseguir ter o acesso ao meu método e ter essa mudança de vida, tá? Se você tem essa vontade de mudança de vida, hoje é a sua última oportunidade do ano. Clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo que eu vou te explicar como que funciona o método que mudou a minha vida. Eu trabalhava como motoboy. Hoje eu tenho prosperidade, tenho minha casa própria, tenho meu carro, tenho conforto com a minha família, posso viajar a hora que eu quiser. Tudo através desse método que você pode ter acesso também. Vários outros alunos, vários outros seguidores aqui do canal que estão implementando o meu método de casa também estão mudando de vida. E você tem essa grande chance. Se você está pensando, Daniel, mas eu acho que eu não consigo, porque eu não tenho segundo grau, porque eu não sou formado, porque eu não tenho técnico, não tem problema. Esse método eu desenvolvi exatamente para isso, para qualquer pessoa aplicar de casa e poder ter essa possibilidade de mudança de vida. E você está tendo essa possibilidade. Você não precisa ser formado, você não precisa ter nível técnico, você não precisa de nada disso. Inclusive, tem pessoas de idade aplicando o meu método de casa e já conseguindo fazer 5, 6 mil reais, até 7 mil reais trabalhando do conforto de casa. Isso eu tô falando quem tá começando. Tem pessoas que já estão aplicando já há mais tempo e estão fazendo 10, 15 mil reais de casa. Então, não se coloque para baixo, não se veja como uma pessoa diminuída, uma pessoa que não vai conseguir aplicar o método e mudar de vida. Tente pelo menos. Vem aqui pro meu WhatsApp, conversar comigo, eu vou te explicar como é que funciona. Não perde essa oportunidade que eu tenho certeza absoluta que eu posso te ajudar. Aproveita que hoje é o último dia para você conseguir ter acesso ao meu método esse ano. Para você começar 2026 muito melhor do que quando você começou 2025. Eu sei que esse ano pode ter sido difícil por causa desse governo merda. Infelizmente, o que a gente tem visto é que vai piorar ainda 2026, 2027. Então, não fique dependendo disso. Você pode sim, através do meu método, aplicar de casa e ter essa mudança de vida. Então, aproveita, clica no primeiro link da descrição que eu tô te esperando, mas tem que clicar agora. Vem falar comigo que você pode ter certeza que o meu sistema, o meu método vai te dar o benefício da mudança para melhor. Me parece que está muito mais ligado a questões de os criminosos realmente estarem atuando, formando novos criminosos. O crime hoje no Brasil virou um modo de vida. Sim. Mas aí que crime alicia jovens hoje. O jovem muitas vezes compra uma tornozeleira fake, coloca na perna, porque aquilo dá glamour pra ele, você entende? O cara tem que ser muito idiota pra fazer isso, né? Mas aí então, vamos falar nós criamos aqui, junto com a esquerda, a cultura do crime. E a fala do presidente demonstra muito isso, que eles são vítimas. Bom, o senhor estava perguntando a respeito do Lula, por que ele não mandou o blindado, né? Isso. Felizmente eu tenho essa informação, ele estava voltando da Indonésia num voo que teve que ser adiantado com um avião que não tinha capacidade de rádio. Essa ele pegou pesado. O avião não tinha capacidade de rádio. Como é que o avião se comunicava com a torre para poder pousar, para poder falar sobre a altitude, sobre tudo que estava acontecendo durante o voo? Fala pra mim. Essa foi pesada, velho. E foi aí que o Cláudio Castro decidiu agir, porque o Cláudio Castro já tinha essa informação. Inclusive o senhor já tinha essa informação. Todos os governadores já tinham essa informação. Fiquei sabendo pela Todas mídia. essas informações foram dadas aos governadores. Saiu na mídia. Saiu inclusive no portal Metrópole. Então... Agora sim, saiu no Metrópolis. É uma informação de qualidade, uma informação de confiança. Incrível, velho. Que os governadores e as polícias federais estavam coordenando o voo do presidente Lula. Então, assim, essa questão que aconteceu no Rio de Janeiro, ela é extremamente exemplar do que é a direita agindo. Porque a direita, ela age pra matar.
Sim, vagabundo tem que agir pra matar. Você queria o quê? Que fizesse carinho, uma massagem? Por exemplo, então a gente pode pegar um outro exemplo da operação que aconteceu aqui em São Paulo. A direita age pra matar. A esquerda não. Não, a esquerda não. A esquerda não. Só defende Hamas, defende tudo de ruim, defende os países autoritários que fuzilam pessoas que falam sobre o seu líder, né? Mas eles não defendem, né? Nada disso, não. A esquerda... Tanto que a operação policial que aconteceu aqui em São Paulo, a Polícia Federal, que foi coordenada pelo governo Lula, interromper aqui, não matou ninguém. Te interromper aqui. Rapaz, vou falar pra você. O Lula, ele não pode ir na praia, não. Senão esse rapaz morre afogado. Tá com a boca no saco do Lula, pô. A esquerda tá no poder desde 2003 no Brasil, praticamente. Teve um intervalo só do Teve um intervalo de um golpe, mas tranquilo. Então, que é um golpe num país democrático, né? Então não olha é como se a gente já não tivesse passado a por vários. A esquerda... Que golpe que ele tá falando? Puta merda, quando um país normalmente sofre um golpe, primeiro que tem uma guerra civil dentro do país. E segundo, que as pessoas não têm liberdade pra poder falar o que querem. Ele tá falando o que quer. Ele tem rede social. Ele tá, inclusive, aqui no programa falando um monte de merda. Que golpe foi esse? A esquerda teve. Deixa eu falar? Dois golpes. Você deixa eu falar? Desculpa. A esquerda teve. Rapaz, o baby da família dinossauro não deixa o governador falar, né? Teve, então, mais de 20 anos e o Brasil hoje é o campeão mundial de homicídios. Depois de 20... Deixa eu falar? Deixa eu falar? Depois de 20 anos, Lula, Dilma, Lula agora de novo, o Brasil tem aí 45 mil homicídios por ano e a esquerda protege vida. É como se todo dia no Brasil caísse um avião com 130 pessoas. Graças e a esquerda fechando os olhos. Cara, você viu o que ele falou? Meu Deus do céu. Ele deu o exemplo que o número de mortes diário é como um avião caindo e matando todas essas pessoas, e ele fala, graças a Deus não cai. Idiota funcional. Ele acabou de falar, é como se fosse, ou seja, essas pessoas morrem mesmo que um avião não cai. E o cara vem falar uma merda dessa. Puta merda, meu irmão. Não cai, mas o efeito é o mesmo. É um pouco Na minha opinião, tá de novo. Estamos aqui de novo, né? Eu, como cristão, né, tenho que debater isso aí. Cristão esquerdista. Defende o aborto, defende as drogas, defende vagabundo. É cristão, sim. Campanha eleitoral, a gente teve que defender várias fake news do pessoal evangélico, né? Falando... O quê? Você teve que defender várias fake news? Sério? Isso é crime, não? Que o presidente Lula ia fechar as igrejas, que ia perseguir os evangélicos, né? Ele não tá perseguindo? Inclusive, ele falava que era contra o aborto, agora ele é a favor do aborto. Como é que pode? Falava que era contra vagabundo e não falou nada da operação no Rio de Janeiro em relação aos policiais que foram atingidos e mortos. E só falou em prol os vagabundos. Olha que doideira. E na verdade, o pessoal... O que a esquerda defende é a liberdade. Essa liberdade tem lá na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, tem? Coreia do Norte que tem liberdade mesmo. Você fala algo contra o gordinho cabaço lá que tem o penteado ridículo, você é fuzilado. Olha que grande liberdade. A liberdade religiosa. Tem lá nesses países de esquerda, lá em Cuba, todo mundo, na Venezuela é livre. Você ser livre. São livres lá? E não tem ninguém preso lá. Maioria. Tira o ovo da boca pra falar, meu querido. Foi tranquilo agora. Ai, caraca. Você errou? Rogério. Eu acho que a direita, na verdade, ela utiliza a religião como um palanque político. O Bolsonaro, por exemplo, ele se vale muito de ser um cristão, de defender que o país é nacionalista, que o país, todo mundo é cristão, quem não é cristão tá errado. Quem falou isso? O cara só defende a crença dele. Agora o quê? É errado você defender a sua própria crença? Se o cara for macumbeiro, ele que defenda a crença dele também. Se o cara for espírita, ele que defenda a crença dele. O que? Agora não pode falar que é evangélico, que é cristão? Quem não é cristão é criminoso. Quem falou Quem isso? Não é cristão tá fazendo coisa errada. Mentira, ninguém falou isso. Tá traficando, tá... Meu Deus. De alguma forma, a esquerda, ela defende a liberdade religiosa. Você pode ser católico, você pode ser cristão, você pode ser bandista. A China que o diga. O que interessa é a pessoa em si, não é a religião que ela defende. Mas isso acontece nos países governados pela esquerda hoje. Todo mundo tem liberdade de religião, de expressão. Em Cuba, na Venezuela, na Coreia, me parece que é algo que
a esquerda não gosta muito não. Por que a esquerda aqui sempre está tentando colocar limites no que é divulgado pela mídia, na internet, etc. Parece que ela não gosta de quem não segue a cartilha dela, não é não? Discordo. Ele só discorda. Ele não tem nenhum critério para poder falar algo sobre. Ele só discorda. O MST é terrorista. Foi mal, eu vou ter até a cadeira. Antes de... Olha aí o baby da família dinossauro de novo. Você falar, o MST, para quem acompanha, está na internet. São dezenas e dezenas de vídeos que mostram o MST invadindo propriedades privadas com pessoas lá dentro, agredindo, destruindo o que estava pela frente. E eu já vi, isso aconteceu comigo no meu primeiro ou segundo ano de governo, uma fazenda que foi invadida e o MST recruta crianças pequenininhas, às vezes de colo, para levar a mãe, dá lá uma diária para a mãe ficar lá, recruta idosos para que na hora que a polícia chegue lá para ver a situação, eles falam que aquela terra ali é uma terra que aquelas pessoas vão defender. E tem ainda as escolinhas do MST, que pegam crianças pequenas e que desde cedo são, da mesma maneira que o Hamas faz lá no Oriente Médio. Cara, tá rindo de quê? É verdade. O próprio Pedro Pôncio, que foi do MST, foi uma das pessoas que conseguiu sair daquela coisa ali, ele mesmo relata. É assim que acontece. Eles pegam crianças pequenas, fazem lavagem cerebral nessas crianças para que quando elas cresçam, elas tenham aquela mentalidade ali. Invadir terra dos outros, quer dizer, invadir não, né? Roubar a terra dos outros e achar que tá tudo bem. Aí os idiotas funcionários estão rindo aqui. Vocês estão rindo de quê, cara? Isso é verdade. São doutrinadas aqui, né? Com essa linha. Olha o risinho do cara. Meu Deus, que coisa ridícula. Falando que é, né, uma escola agrícola, né? Ou escola ecoagrícola, alguma coisa assim. Então, o MST que eu tenho acompanhado, que é o real, não é o que sai na televisão, que às vezes, muitas vezes, só mostra as criancinhas, os velhinhos, é esse. E tá aí na internet, muita gente já filmou o MST chegando numa fazenda e... Posso fazer uma pergunta pro senhor? Então vamos, quero te escutar. O senhor já foi pra algum acampamento do MST, antes de ser governador? Já passei em vários, eu andava... Antes de ser governador, o senhor já foi em algum? Eu quero lembrar uma coisa. Durante... A minha pergunta é muito simples, sim ou não? Eu passei 30 anos da minha vida na estrada, no interior de Minas. O senhor entrou em algum acampamento? Vi muitos acampamentos. O senhor viu acampamento, o senhor já entrou em algum? Minha pergunta é simples. Já. E abandonado. Só tinha as barracas lá para poder encenar. Tudo encenar. O que eu vi foi encenação. Entendi. Encenação, o senhor entendeu? Acha que essa encenação, isso foi em que ano, mais ou menos? Deve ter sido 2000, 2005, por aí. 2010. Uma diferença muito por aí, entre 5 2010. Não tem diferença, só piorou. Porque eles continuam invadindo fazendas, quer dizer, roubando fazendas e falando que, sei lá, vão plantar coisas, só que não plantam nada, absolutamente nada. E mesmo que fossem plantar, não é direito deles, porque a terra é de outra pessoa, então você não pode roubar essa terra, isso é crime. Só que essa galera defende isso. Mas vamos supor que tenha sido entre os anos 2000. O que acontece? O MST, ele somente vai pra frente das fazendas que são improdutivas. O professor... Então tá na internet. Não existe esse negócio, meu amigo. Mesmo que for improdutivo, você imagina, você tem uma casa, aí você não tá morando naquela casa, por enquanto, você tá morando em outra cidade. Alguém tem o direito de invadir a sua casa? É óbvio que não, isso é patrimônio de outra pessoa, ô jumento. Como é que você vai defender um negócio desse? Meu Deus. Deixa eu terminar de falar. Pode terminar, sim. Então, o professor Eobaldo Ribeiro, que era um professor de geografia da Universidade de São Paulo, que faleceu faz pouco tempo, ele tinha um estudo extremamente importante que mostrava que 80% das terras no Brasil são improdutivas. E isso faz muito sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, no preço do alimento aqui no Brasil, o senhor acha o preço do alimento no Brasil justo? Sim ou não? Acho que as famílias aqui sabem falar melhor. Eu acho caro. Todo mundo hoje reclama, então, não é? Exatamente. Reclama. Por que o alimento é caro? Se a gente tem 80% das terras improdutivas, porque essas terras são preparadas para o gado.
Essas terras são preparadas para a fazenda pastar e não... Sim, para poder ter alimento. E se a terra é dessa pessoa que quer colocar o gado para poder pastar, para poder fazer o seu gado engordar e vender o seu gado, o problema é dela, porque a terra é dela. Ela faz o que ela quiser com a terra dela, meu querido. É isso que você tem que entender. Você quer plantar alguma coisa? Trabalhe para você conseguir comprar a porra de uma terra, plantar comida e você comer a comida inteira. E pelo visto é isso que iria acontecer. Para as famílias plantarem. Toda vez que a gente tem um latifundiário, toda vez que a gente tem um latifúndio, a gente remove a possibilidade do pequeno agricultor, do camponês pobre ir lá e realmente trabalhar na terra. Por quê? Porque essa terra está sendo abandonada justamente para fazer o quê? Para fazer a especulação imobiliária. É muito mais vantajoso para um latifundiário ter uma terra improdutiva, uma terra parada, ou até uma terra queimada, como a gente teve em Mato Grosso. Não sei se... O direito dele, porra. A terra é do cara, velho. É foda, meu irmão. O pessoal de esquerda quer mandar na coisa dos outros, velho. É incrível, meu irmão. O senhor gostou do calor que a gente teve aí nos últimos anos, mas uma grande parte disso é porque os latifundiários queimaram as suas próprias terras para poder passar pasto depois. É assim que o latifúndio age. E é justamente assim que o latifúndio... Sim, e se não tivesse isso, você não iria estar comendo a sua carninha todo final de semana, ou todo dia, né? Você não conseguiria se alimentar. A população brasileira não conseguiria se alimentar. Inclusive o resto do mundo, né? Porque o Brasil é o celeiro do mundo. Tem lucro. Porque o gado dá muito mais lucro do que... Que bom que tem lucro, né? A produção pequena. Quero falar agora. O governo federal... é o maior proprietário de terra do Brasil. E tem o INCRA, que é o órgão... Deixa eu falar agora. Sim, claro. E tem o INCRA, que é o órgão responsável para poder fazer a reforma agrária. Sim, o maior proprietário. Quem compõe o INCRA? Então, essa é uma pergunta interessante, o senhor sabe? Então eu queria que o INCRA... A minha pergunta é essa, o senhor sabe quem compõe o INCRA? Quem está dentro da diretoria do INCRA? Eu sei que ele é o responsável pela reforma agrária. Os diretores do INCRA são latifundiários. Tá, então... Os diretores do INCRA são todos donos de terra. Mas o presidente é do PT há 25 anos. Então, o órgão que é responsável por fazer a reforma agrária é de parte dos latifundiários, que são quem controlam e quem tem interesse em manter aquela terra desocupada. Então eu queria que você colocasse na internet depois, colocar lá invasões. O senhor pode pesquisar do MST, método de ação do MST pelo prédio Stedley, que é o presidente do MST no Brasil. Que é um terrorista, é um terrorista. Se o Pedro Stedley é um terrorista, então eu sou 3. Você é o? Wesley Gabriel. O senhor aponta aqui que o MST é uma organização terrorista, né? Acho que é importante a gente... Sim, daí pra pior. Fazer um pequeno recorte histórico do que é a distribuição de terras no Brasil, que desde a sua concepção teve a sua economia fundamentada a partir da exploração de povos africanos, de povos originários aqui do Brasil, que durante a sua proclamação de independência e da República não rompeu com a lógica da distribuição de renda e distribuição de terras, inclusive antes mesmo desse processo construiu travas institucionais como a Lei de Terras, por exemplo, que impediu que a maior parte da população, sobretudo aquelas que descendem de povos explorados durante esse período, não tiveram acesso à terra. O MST nada mais é do que um produto da organização social do Brasil que nasce justamente para fazer a disputa pela reforma agrária no nosso país, que nunca aconteceu. Inclusive o MST... Ou seja, ele falou isso tudo para falar, o MST rouba terras. O MST é a organização que produz mais de 1000 variedades de alimentos orgânicos, saudáveis, que abastecem o mercado interno e que garante que a população tem acesso a alimentos saudáveis e alimentos... Sacanagem, velho. A produção do MST não chega nem a 5% no Brasil, velho. O cara fala uma merda dessa, velho. Se não fosse os latifundiários, meu querido, você passaria fome aqui dentro do Brasil. Você pode ter certeza disso. Acessíveis ali, diferente do agronegócio, que é importante do ponto de vista estratégico para a economia e geração de emprego no nosso país, mas que é insuficiente. Pergunta, qual arroz que ele já comprou do MST? Qual fruta que ele já comprou do MST? Do ponto de vista do abastecimento do mercado interno, justamente porque atua no sentido de produzir para exportação, né? Então, eu acredito que o MST, além de ser um produto da Organização Social do Brasil, é de extrema importância para ressaltar a importância da disputa e do debate sobre a distribuição de renda e de terra no nosso país, algo que nunca aconteceu, mesmo em governos de direita e de esquerda, tendo um recorte histórico, sobretudo, que o Brasil é um país historicamente governado pela direita há centenas de anos e no pequeno ciclo. Pela direita, meu Deus, há mais de 20 anos a esquerda governa o país, detona o país, aí o cara vem falar isso, velho, puta merda, chega a doer o ouvido.
É impressionante como que essas pessoas sofreram uma lavagem cerebral, né? Eles acreditam mesmo, cara, que pra você poder prosperar, você tem que participar de um grupo que não faz absolutamente nada e só rouba a terra. É incrível. De desenvolvimento em que o PT esteve à frente do nosso país, ainda assim o Congresso Nacional, a maioria das prefeituras e de câmaras de vereadores eram de direita. Então atribuir ao MST o papel de terrorista enquanto um movimento que disputa a reforma agrária que nunca aconteceu no nosso país é um erro grotesco e uma ignorância em relação... Era de direita, o Alckmin agora é de direita. Cara, é vice do Lula, velho. Agora eles vão falar que o Alckmin é de direita, PSDB, PSB, tudo de direita. São ao processo histórico do Brasil. Então, deixa eu falar agora. Claro. Os sequelados tudo batendo palma. Cara, sério, eu olho pra uma situação dessa, eu juro pra vocês, eu sinto mais pena, sabia? Porque isso aqui é uma lavagem cerebral. Essas pessoas que acreditam que tudo é social, tudo o governo tem que dar, infelizmente são pessoas que vão ficar na pobreza o resto da vida. Porque realmente elas acreditam que se o Estado não der nada, elas não vão conseguir prosperar. Chega a ser triste, sem brincadeira, porque esse aqui é o retrato de boa parte do nosso país. Ainda bem que você falou que a esquerda tem a oportunidade de fazer e não faz, né? Porque a esquerda hoje está na presidência, controla o INCRA, que é um instituto responsável pela reforma agrária, e o governo federal é o maior proprietário de terras do Brasil, e me parece que acabam utilizando o MST como essa massa de manobra, levando pessoas, né, pouco esclarecidas para participar desses movimentos, muitas vezes em troca de valores bem pequenos, mas que as pessoas humildes acabam indo. Sim, porque normalmente essas pessoas que fazem parte do MST são muito humildes mesmo. Elas são exploradas. Você chega lá e você pergunta o que elas estão fazendo ali, elas nem sabem. Elas falam assim, não, estamos lutando por terra. Aí, às vezes, ganha um pedacinho de terra e os líderes nem deixam essas pessoas ficarem com essas terras. Entende? Então essas pessoas são manipuladas de verdade. E tem essa galera aqui, que acabou sofrendo também uma lavagem cerebral, que acha que isso é muito bom. Eu quero deixar muito claro o seguinte, durante 30 anos eu rodei o interior de Minas, ainda rodo como governador, eu nunca vi nenhuma placa, e olha que eu vou em estradas até de chão, falando aqui o MST está produzindo alimento. Tem. A estatística que eu tenho é que o MST não produz nem 0,5% dos alimentos do Brasil. É algo desprezível e muitas vezes... Infelizmente, é esse aqui o retrato de boa parte do nosso país. Eles acreditam de verdade que o Movimento Sem Terra, o MST, é o grande produtor de comida para o nosso país. Só que aí você vai no mercado, você pega a embalagem lá, vira a embalagem e procura o símbolozinho do MST. Esse produto foi feito pelo MST. Você não acha. Você não acha. É menos de... sei lá, menos de 1% dentro do mercado. Não tem. O mercado às vezes acaba só botando só para poder ter um alimento ali ou outro. Você não vê fruta, legume, arroz, feijão. Você não vê boa parte da produção do país, massa, que alimenta a população, vem da MST. Sabe por quê? Porque eles não produzem. Eles vivem a vida tomando terra. Tanto que tem até um vídeo aí que mostra uma fazenda produtiva, onde o caseiro foi praticamente sequestrado, e eles falam assim, a partir de hoje você não vai fazer nada. Ah, mas e os animais? Eu tenho que tirar o animal. Não, deixa que é por conta da gente. Você não faz mais nada. A única coisa que você pode fazer, se você quiser, é você ir embora. Ou seja, fez o cara perder o trabalho dele, fez o dono perder a terra dele, para eles não fazerem absolutamente nada. E infelizmente, tem pessoas que sofreram uma lavagem cerebral, achando realmente que o governo dá alguma coisa, achando que a MST faz alguma coisa, e vem aqui defender, mas só que não sabem nem o que estão defendendo. E os caras defendem que uma pessoa que é dona da própria terra, dona da sua casa, não possa fazer o que quiser com o seu bem. É inacreditável. Agora, pergunta pra essa galera aqui se você pode levar um integrante do MST, que não tem casa, que não tem nada, não tem terra, pra casa deles, pra poder passar 6 meses, pra até a pessoa se ajustar, conseguir um emprego. Pergunta se pode levar. Aí eles vão falar assim, não dá, a minha casa é pequena, eu moro sozinho, mas só que eu tenho alguns compromissos, eu tenho algumas coisas que não tem possibilidade de eu fazer isso. Essa é a hipocrisia, o retrato dessa galera que defende a MST. É absurdo, mas é a realidade do nosso país. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, deixa o seu like, confere se você está inscrito no canal, me segue no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor, e como eu falei, hoje é o último dia do ano para você adquirir o meu método e você poder ter a chance de mudança de vida. Não perde essa grande oportunidade. Clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo no meu WhatsApp particular que eu vou te explicar como que funciona. Clica, pelo menos para você
entender como é que funciona sem compromisso, vem falar comigo, eu vou te explicar, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, vai aplicar da sua casa e vai começar uma grande mudança de vida. Talvez hoje você esteja procrastinando para você prosperar. Acredite, eu já passei por essa etapa na minha vida e eu sei que é muito difícil. Só que o primeiro passo para você acabar com essa procrastinação e poder evoluir na sua vida é você forçar para poder dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre mais difícil. Clica no primeiro link e vem falar comigo agora. Pode ter certeza que eu vou te ajudar, eu vou estar empenhado a te ajudar a mudar de vida. Clica e vem falar comigo agora. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.